O primeiro seminário Artes da Palhaçada foi pensado no intuito de abrir espaço para o diálogo dentro da universidade sobre a produção do riso hoje. Palhaços, palhaças e estudantes de palhaçada conversam sobre temas e conteúdos que se mostram urgentes e cuja conexão se faz necessária, como a palhaçada de hospital em tempos pandêmicos, a história e a tradição de palhaços brasileiros, o emprego da linguagem digital na criação cômica, a comicidade na sala de aula, o riso transgressor, o figurino e a graça de revelar. E esse filme é um compilado com alguns trechos dos 5 encontros que compõem o seminário. Esse primeiro seminário Artes da Palhaçada na Unirio, 2021. Queria falar um pouquinho para vocês que a ideia de realização desse seminário tem origem num grupo de estudos, né, que o programa Enfermaria do Riso realizou ano passado, na época quando fomos pegos, né, pela pandemia, as adaptações das nossas atividades, e com a colaboração do grupo Roda de Palhaço, a gente começou a estudar e nos fizemos a seguinte pergunta: se era possível rir em isolamento, se ainda era possível rir, e qual era a graça, né? E essa pergunta guiou a gente durante o ano, nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, nas nossas produções e criações, né, de palhaçada, especialmente para o vídeo e para o audiovisual. Esse ano, esse grupo de estudos ele se desmembrou numa disciplina, né? Hoje a gente está sendo abrigado, o seminário está recebendo abrigo de uma disciplina do curso de graduação em Artes Cênicas da Unirio, uma disciplina chamada Laboratório de Encenação 2. A gente iria chamar, né, os nossos convidados, os nossos palestrantes, para virem dar aulas dentro dessa disciplina, quando nos perguntamos se não valeria a pena abrir essas aulas, né, essas aulas onde os nossos convidados estariam. E então surgiu a ideia do seminário, né, que é que é consequência natural, né, dessa necessidade que a palhaçada tem de ir ao encontro do outro, né? Por isso que a gente não se contenta em fazer só no grupo de estudos, a gente quer uma disciplina, a gente não se contenta na disciplina, a gente quer um seminário, a gente não se contenta em botar todo mundo no Zoom, a gente teve que abrir para uma transmissão pelo YouTube, para que essa empreitada aconteça, né? Primeiro eu vou agradecer aos nossos convidados, aos palestrantes. Bom, o André Rodrigues, palhaço Zé Cavado, o Wildson França, o palhaço Will, a Júlia Scheffer, palhaça Sheila, a Laila Ruiz, palhaça Pororoca, a Juliana Duarte, palhaça Chuleta Barbuleta, Patrícia Ubeda, palhaça Charlotte, a Thaís Póvoa, Madame Pólvora, a Ana Vaz, Hipotenusa, o Flávio Souza, Vladimir, Aramis, Davi, o Arame. Eu queria começar comentando sobre o título do evento, né? Sobre esse primeiro seminário de artes da palhaçada, né? Começar a falar primeiro como que isso me ressoa e, enfim, algumas coisas que me ocorreram. Primeiro, falar desse formato, né? Seminário. Eu acho que algumas das pessoas aqui que estão aqui nos ouvindo devem saber, né, que essa palavra seminário, né, ela tem uns parentescos aí com outras palavras aí, como a palavra seminal, né, a palavra sêmen, é claro, mas tem muitas outras palavras aí primas, e entre elas a palavra semear, né, que é o ato de jogar as sementes, né. Quer dizer, eu acho que de uma maneira isolada, essa imagem de jogar a semente já é uma imagem que me toca muito, eu acho muito concreta, muito objetiva, muito bonita, e eu acho que, então, tem a ver, eu queria trazer essa imagem para falar dessa coisa do seminário de arte da palhaçada, né?
E segundo, pela própria coisa de artes da palhaçada, quer dizer, banca a ideia de palhaçada, tenta dar uma limpada nessa palavra palhaçada, que ela é muito gasta no nosso cotidiano, né? Ela dá uma positivada nessa palavra, então coloca a gente para pensar na palhaçada como norte, como arte, como caminho, né? Como disciplina, como campo, como algo que tem que ser pensado, assistido como uma coisa da maior importância, que nos ajuda a seguir adiante, que é o que de fato é. Eu falo assim, queria trazer essa ênfase para falar disso também, porque é um encerramento de seminário, mas porque, de algum modo, quando a gente está muito próximo, né, de algum campo, às vezes a gente perde a noção de perspectiva. Eu sei que tem alguns ou palhaços ou aspirantes a palhaços aqui presentes, eu não queria que se perdesse de vista, né, que tem uma travessura aí nesse título, né? Uma travessura que tem a ver com um formato acadêmico, como seminário, né? Sendo que de palhaçada. São duas coisas juntas, que em princípio não estariam juntas, né? Então, se seminário carrega a ideia de semear, né? Quando a gente fala em seminário Artes da Palhaçada, a gente está falando de que tipo de semeadura, né? De afetos alegres, como foi dito aqui em outras falas, de sonho, de riso, de resistência, de transgressão, de bobagem, né? De delírio, tesão, enfim, de todas essas coisas que estão presentes na palhaçada. Quer dizer, ao menos no meu entendimento, foi alguma dessas coisas assim que eu testemunhei aqui nos dias anteriores. Eu não queria que isso, né, isso ficasse conosco, assim, que isso me pegou muito. E eu começo falando disso porque pode não parecer, mas essa forma de nomear, ela é transgressora. Ela transgride as expectativas daquilo que academicamente se espera de um seminário, né? Vou começar falando um pouco sobre transgressão, né? Acho que a ideia de transgressão, né, de cara, tem aí uma ideia de atravessamento, né? Atravessamento de limites, atravessamento de bordas, atravessamento de crenças, de valores, né? Enfim, e também uma certa ideia de desobediência, né? De você não se enquadrar e, de alguma forma, você, mesmo que momentaneamente, romper com algum tipo de situação, com algum tipo de valor, de regra, de ideia, enfim. Então, acho que, de cara, a gente pode pensar que transgressão tem uma ideia de movimento, aí, de dinâmica, né? E uma dinâmica que realmente é muito efêmera, né? Porque, enfim, acho que não dá para a gente também ser ingênuo e de achar que a transgressão vai romper, vou romper com tudo e acabou, destruir tudo, enfim, isso, né? Porque os poderes estão aí nos constituindo e sempre nos abarcando novamente, né? A cada linha de fuga que a gente busca, vem um poder e nos capta novamente, e a gente vai fazendo disso exercício para a vida, né? Enfim. E, ao mesmo tempo, acho que pensar em transgressão também é pensar em exposição, né? Exposição desse indivíduo, desse sujeito que está desviando, que está, de alguma forma, não se adequando, não se enquadrando, né? Então, a gente pode pensar em desvio, inadequação, exposição, risco, né? Enfim. Então, de certa forma, quando eu comecei a pensar sobre isso, ler, estudar, né? Eu falei, cara, é isso, né? Tem tudo, a princípio, me parece, tem tudo a ver com palhaço, né? Com a palhaça, o palhaço, a gente pensar que a figura, né, do palhaço tem tudo a ver com inadequação, fraqueza, ridículo, não se enquadrar, às vezes nem porque não quer, mas porque não consegue, né? Erro, né? Enfim, muitas características que, a princípio, né, se a gente pensar no que a gente vive cada vez mais, são muito deixadas de lado, né? Se a gente pensar que a gente está num mundo onde cada vez é mais importante ser produtivo, funcional, objetivo, mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente pensar que falou de palhaço, falou de transgressão, sabe? Eu acho que é realmente um exercício, né? Um exercício a se construir
a cada atuação, a cada momento, a cada jogo, de alguma forma, né? Se a gente pensar, voltando assim para o palhaço, né? Que a matéria-prima, né, do jogo do palhaço, talvez, da construção do palhaço, sei lá, quando a gente fala o nariz do palhaço é a menor máscara do mundo, aquela frase que todo mundo conhece, né? Tipo, é a menor máscara porque é a menor em tamanho, ao mesmo tempo é a que mais revela a artista, o artista que está ali jogando com ela, né? Então, se a gente pensa, às vezes, um monte de experiências de palhaçaria que a gente vê sendo muito mais focado uma ideia de palhaço fofinho, palhaço legal, palhaço um riso e uma flor, palhaço um abraço, enfim, alguma coisa não encaixa aí, né? Porque se a gente está falando de palhaço como inadequação, né? Sobre os nossos medos, obsessões, raivas, angústias, ódios monumentais, se tudo isso pode e deve ser matéria-prima para o jogo do palhaço, como é que a gente vai ter um jogo só, né? Legalzinho, good vibes only, né? Tipo, tem alguma coisa aí que fica estranha, né? Quando eu penso um pouco sobre essas ideias de domesticação mesmo, domesticação da figura do palhaço, da palhaça, docilização mesmo, né? De alguma forma, de tornar essa figura dócil, não doce, né? Mas dócil, facilmente enquadrada, facilmente, chegou o palhacinho, legal, faz aí uma gracinha pra gente. Meu, tem risco ali, tem muito risco. Então, pelo menos como eu vejo, assim, né, o jogo do palhaço, da palhaça, tem muito risco. Então, se esse palhaço, essa palhaça não oferece risco a ninguém, para mim, eu já começo a estranhar, sabe? Um risco que não, né, um risco no sentido de você não sabe o que vai acontecer, você não sabe, tem uma surpresa ali. Né, se a figura parece que já está ali tão fofa, tão legal, tão good vibes, será? Não sei, às vezes eu fico pensando sobre isso, assim, né? Essa ideia de docilização mesmo, de infantilização, né? E, ao mesmo tempo, né, quando falando de transgressão, de desobediência por parte da palhaça, do palhaço, eu acho que isso também não exclui a delicadeza, sabe? Porque senão também às vezes fica parecendo que então o palhaço, né, é uma figura punk hardcore, tá? E também não necessariamente, né? Tem muita delicadeza nesse jogo, eu acho. Tem muita delicadeza, né? Sei lá, fico pensando, tem coisa mais delicada do que a relação entre uma palhaça, um palhaço e a plateia, onde ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. O artista não sabe. Você pode ser totalmente, geralmente a gente é totalmente surpreendido. Totalmente. E a plateia é a mesma coisa. Quer dizer, essa relação que se constrói ali no momento, na experiência daquele jogo, daquela relação, e que é tão efêmera, que pode se romper assim com um segundo de duração. Qualquer coisa pode romper essa sintonia muito fina. Quer dizer, então, tem uma delicadeza muito forte, eu acho, envolvida no trabalho do palhaço, né? E mesmo assim, né, pensando em delicadeza, para todo mundo que é ou já foi, enfim, palhaço de hospital, né, tenha uma atuação de palhaço mais delicada do que a relação do palhaço no hospital, né, delicada em muitos sentidos, né, situações delicadas que a atuação te coloca, né, enfim, como sempre a Ana sempre falava, né, o hospital como um não lugar, né, um lugar onde ninguém quer estar, um lugar que a gente quer esquecer que ele existe, né? Então essa figura do palhaço já rompe com muita coisa. E para começar, eu quero chamar aqui para discussão essa reflexão que a gente tem feito, né, como a Ana já falou, sobre o riso, a produção do riso. E aí pensando no hospital, que já é um espaço que tende à domesticação da figura, né? A gente fica pensando ainda no virtual, né? Como que ele aumenta, né? Pressiona esse lugar. Então, eu quero pedir que vocês nos falem sobre que palhaçada revolucionária é essa que se produz, né, em tempos de pandemia, através dessa janela que não é terapêutica, que não é salvadora, mas que é um riso revolucionário. Ampliar a dimensão do encontro. Então, antes a gente entendia
quer dizer, né, na minha cabeça, quem entra no celular da criança é o pai, a avó, é o íntimo. Então, como é que a gente entra? É justamente subvertendo essa janela. Então, eu não preciso estar ali como eu estou quando eu falo com a minha mãe, com meu pai, né? Assim, como é que o palhaço entra? Então, esse todo dia a gente se pergunta, mas, por exemplo, de entender que o corpo do palhaço está inteiro, eu estou agindo inteiramente como se eu estivesse presente, porque eu estou presente, né? A conexão é virtual, mas o mundo é virtual, o meio é virtual, mas a conexão deve ser real, né, o que a gente quer. Então, existe essa dimensão de entrar nesse lugar de jogo do entre. Então, essa é a revolução, eu acho. Quando isso acontece, é maravilhoso, como a Paty falou, quando a gente brinca, né, de uma janela abre, e eu vou procurar onde está o outro palhaço, e o outro palhaço abre a janela, e a criança está jogando com a gente, e acredita como se a gente estivesse ao vivo, porque a gente fazia isso ao vivo também, né, ué, cadê? E o palhaço está aqui, e a criança está ali! Como se a gente está ali. Então, quem diz que a gente não está? Isso é revolucionário, e é a criança que, de novo, ensina para a gente também, né, desse encontro, como se dá. E falando especificamente desse encontro virtual, existe uma série de possibilidades que, se a gente olhar com muito cuidado, a gente percebe, a gente vê nessas possibilidades a revolução. E que são possibilidades que eu não teria no presencial. Isso também é revolucionário. Por exemplo, no tablet eu fico sempre numa janelinha, ou em cima ou embaixo, né? São duas janelinhas. Meu colega que entra primeiro, ele sempre está na janelinha de cima, e eu estou na janelinha de baixo. Teve uma vez que ele riu, e eu pus água aqui, e era como se ele tivesse feito xixi em mim, porque ele estava na janelinha de cima. Eu falei, o quê? Eu preciso trocar e eu vou fazer cocô na sua cabeça. É uma coisa que só no virtual você consegue ter essa brincadeira. Ou um palhaço vir enrolado na toalha, por exemplo. E isso naquele espaço do hospital, eu acho revolucionário, eu acho fantástico. E pelo menos para mim é demais, assim, eu adoro. Eu acho que a revolução, a gente acabou descobrindo que é atravessar a tela, e dá para atravessar a tela, né? A relação é virtual, mas o impacto, como afeta, é verdadeiro, né? Assim, é real. Verdadeiro não, é real. Então, acho que é um risco que atravessa a tela. Isso é revolução. Patrícia, Laila, Juliana e Júlia, eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, mas eu quero fazer um agradecimento especial. Nesses 23 anos, o programa Enfermaria do Riso se criou, desenvolveu, cresceu, quase desapareceu, renasceu e renasceu e resistiu e continua hoje graças a essas inúmeras mãos dos seus integrantes e graças à intuição desses diferentes espíritos alegres e bons que habitam seus corpos e as suas intenções. O escuro agora é claro. A confiança é esperança e coragem. Por isso eu agradeço por poder ser hoje testemunha desse caminho e acompanhar vocês. Eu agradeço com todo o meu amor. O Instituto, desde março de 2020, adequou suas ações para o formato presencial para o formato virtual, onde todo mundo teve que correr para aprender a lidar com recursos de audiovisual, loucura, entender essa linguagem para o palhaço. Então, nós criamos 3 ações no Instituto, que é o canal Hahaha, que são 2 vídeos semanais, que desde abril de 2020 a gente lança 2 vídeos por semana e que são distribuídos para o nosso público, vinculado para as instituições, mas também disponíveis para o público geral no nosso canal do Instituto no YouTube. São hoje mais de 100 vídeos disponíveis no canal. Nós temos também a teleconsulta agendada, que é a ação que mais aproxima da nossa ação presencial do palhaço, mas ela é virtual, é um encontro ali do palhaço com o paciente de forma virtual.
para fazer um exame, enfim, o que, né, o encontro permitir acontecer, a dramaturgia acontecer. Mas e também nós temos o plantão ha-ha-ha, que é o palhaço, o médico palhaço que fica de plantão todas as terças, quartas e quintas, de meio-dia até de 9 a meio-dia, e para receber ligações ou fazer ligações, videochamadas, e a gente atende não somente o nosso público-alvo nessa ação, como também o nosso público externo. Porque também a gente acredita que todos nós estamos nesse momento, né, gente? Viramos pacientes, estamos todos vivendo essa pandemia, isolados, mantendo aí quem pode o isolamento social, e estamos precisando todos de cuidados, né? Então, o palhaço do Instituto entra aí para trazer momentos de leveza nessas ações. Outro desafio, vamos lá, vamos redescobrir, vamos entrar no hospital de novo, agora sim, porque a gente está na tela, mas a gente está em casa, a gente está sentado. Ficar sentado? Não, ficar sentado é estranho, não, o palhaço não está aqui, o palhaço está no corpo inteiro, então... e o que a gente fala, e o delay e a conexão, nossa, tropeçamos muito. Então, assim, até tornar esse tropeço técnica, foram muitos tropeços. E isso foi muito interessante de viver agora, falando, porque essa sensação que a gente tem, né, do palhaço, quando a gente faz um curso novo, que a gente tem um novo olhar sobre a gente, que tira aquele tapete que você acostumou, né? Aquele jeito de atuar, a dupla, não sei o quê. De repente, estávamos nós de novo, sem tapete, sem o hospital, sem... Então, isso colocou a gente como artista num lugar muito interessante, pensando à distância, tá? Na época, era tipo, socorro, o que a gente faz? O palhaço está ali, ele resiste a essa tecnologia, ele resiste a esse encontro. 14 anos nos Doutores da Alegria. E doutores têm uma estrutura grande, né? Foi importante isso que a Júlia falou das estruturas. Cada instituição, cada organização tem o seu tamanho e sua realidade. Doutores é uma instituição grande, aqui em São Paulo são 27 no elenco, mas, sendo uma instituição menor, um grupo menor ou maior, a pandemia veio e todos nós saímos de cena, assim, no primeiro momento, né? Todo mundo. Nos doutores, eu acho que a instituição teve um cuidado assim, muito em amparar, muito rapidamente, pensou muito rápido assim, em amparar os artistas, porque a gente para de trabalhar, para de receber, para de criar, estanca, né? Estanca tudo. Mas falando em sanidade, realmente o riso, eu acho que ele é um aliado muito importante para tentar sustentar minimamente alguma sanidade no contexto que a gente está, de pandemia, de isolamento social, de uma coisa abrupta, né, de mudar nossa vida radicalmente sem aviso prévio, todos. Então, eu acho que o riso, não só para quem recebe, mas para a gente que é artista do riso, eu acho que ele serve para a gente, antes de tudo, para a nossa sanidade. Assim. Que, acima de tudo, Benjamin foi um caçador. Odé Comorodé, Odé Comorodé, Odé Arerê, Odé Comorodé Imaô, Odé Comorodé, Olirê, Odé Comorodé, Odé Arerê, Odé Comorodé Imaô. Mas existia um outro palhaço preto, que era o Dudu das Neves, que junto com o Benjamin foram os primeiros a gravar disco. A história da música brasileira. Se hoje você tem o Ives fazendo confusão, se está lá o Safadão, se tem Letícia, se tem Thierry, todo mundo que tem business da música, os primeiros a gravar disco foram Dudu da Neves e Benjamin de Oliveira. 2 palhaços músicos. Porque na nossa tradição, e por isso que eu comecei cantando o Orixá de Benjamin, se canta. Se canta para agradecer, se canta para louvar, se canta para pedir, se canta chorando, tudo se canta. Se canta para fazer uma erva, para se banhar, para se pinar uma erva. Tudo é cantado e dançado que veio da gente, dos nossos mais velhos. E Benjamin e Dudu não ia negar a sua ancestralidade para cantar. Mas lá,
No Circo Spinelli é que Benjamin leva o pavilhão, que então é conhecido como Circo Teatro. Entre as obras chega o Guarani. E o Guarani, então, teria sido um dos primeiros filmes que faz com que Benjamin seja o primeiro ator do cinema, primeiro ator preto do cinema brasileiro. E lá no livro de História do Teatro Brasileiro, o autor coloca que a Viúva Alegre ela foi uma linda pelos figurinos. O Benjamin, então, coloca o rosto de branco, mas tem uma revolução que acontece. Não tinha um ponto. Todos os atores gravaram o texto completo. Naquele povo, as companhias portuguesas e espanholas tinham ponto. O Procópio, por exemplo, que tinha a companhia, ele fazia tanta peça de teatro que não lembrava, então precisava do ponto para lembrar os textos. Eu estou falando de que em 1911, com a Viúva Alegre, a opereta foi apresentada sem ponto. Aí vocês vão lá, pesquisam na história do teatro, que em 1943, a história do teatro moderno fica com quem? Com o querido e amado Zimbisky. Ele traz vestido de noiva e acabou o ponto no Brasil. Mentira. Foi com o Benjamin de Barcelona do Circo. Só que só não coloca o Benjamin nessa parte de história moderna porque não podem deixar um preto como uma pessoa da história do teatro. E, para piorar, um teatro que acontecia debaixo da lona do circo. O teatro não reverte isso, não permite isso. É o racismo que existe dentro do teatro. O teatro branco, elitista, racista, fez isso com a história, mas é mentira. E a história sempre é contada na visão dos conquistadores. Poucos são os que conseguem viver para escrever uma biografia, como aconteceu com o Benjamin. Como a história do Benjamin perpassa e atravessa a história do palhaço Will Will, né? Então, assim, como que você acha que pesquisar e ter conhecido o Benjamin inspirou o seu palhaço e afetou sua prática de palhaçaria, né? Em tudo. Em tudo. Eu sou um palhaço que realmente adoro cantar. Júlia está aqui que não me mexe, que eu adoro samba de roda. Então, eu estou ligado a essa questão musical. É a musicalidade do palhaço Will Will, do jeito. E aí a minha busca é sempre por duas fontes muito fortes, que é a ancestralidade afro cruzar com o riso, e aí da pergunta que nunca se cala, por que um Exu vem gargalhando? E essa gargalhada que eu coloco é uma gargalhada... Por que uma pombagira chega gargalhando? Porque talvez essa mulher seja a mulher brasileira. A mulher que toda mulher brasileira gostaria de ser. Ela fala o que quer, ela faz o que ela quer, ela fica com quem ela quer, ela bebe, ela conversa com quem ela quer, ela tem total liberdade. A mulher do futuro, a mulher brasileira, é uma pombagira. E todas elas chegam gargalhando. Então, eu não vou negar minha tradição, minha ancestralidade. Hoje em dia, me dou esse direito aos 41 anos por conta de estéticas que não são, e que acho que nós perdemos muito da estética brasileira. Nós sempre fomos influenciados pela Europa, se surgiu, e aí eu não sei, essa ruptura do Benjamin nessa história. Onde que está um nó em que se americanizou o palhaço e se torna um clown? Onde está um nó que se europeizou o palhaço e você não consegue achar uma referência nordestina do palhaço? Não chega aqui o Rio uma referência nordestina, não chega o Rio uma referência carioca, que você também conviveu, Camila, e você, Natália, também, com as piadas que o camelô faz no trem, que consegue botar apelido em todo mundo e faz todo mundo rir, e fica lá todo mundo em pé segurando e rindo desse camelô para poder conquistar, né? De onde que isso se perdeu, eu não sei, eu não entendo. Eu fico fazendo essa pesquisa dentro da minha africanidade, da minha pegada, da malandragem, porque eu acho que o Will Will é um malandro, né? E o riso carioca também está perdido na nossa história. Eu queria falar então um pouquinho, vou compartilhar um pouco com vocês sobre alguns experimentos que eu tenho feito, né, com o TikTok como palhaço hipotenusa desde o início do isolamento social. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. Do ba 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 do. Do ba do do do. A do ba do ba do do ba do.
nessa lógica do presencial, né, que agora é engraçado, né, porque antigamente não existia essa palavra, né, a gente não falava presencial, porque tudo era presencial, né? Mas, então, na lógica do presencial, a gente... Eu penso um pouco a partir de algumas leituras e a partir da minha própria experiência, né? Eu penso que o tempo cômico, ele está bastante relacionado com esses 3 elementos aí, né? Então, tem o contexto, né? Então, que é a situação, o tema, né? Qual que é a proposta que está sendo feita, o momento específico e tudo mais. A relação com a plateia, né? Que é algo muito importante na linguagem do palhaço e que muitas vezes se materializa na própria triangulação, né, que é esse compartilhamento, né, então acontece alguma coisa, eu faço uma ação, né, e aí eu olho para mim, olho para a plateia, olho para o objeto de volta, ou enfim, né, tem essa relação da triangulação, e a lógica particular, né, que é essa lógica própria de cada palhaça, de cada palhaço, né. Para me organizar, eu começo a tentar ver como é que funciona isso dentro desses vídeos, né. Então aqui a gente tem um exemplo, eu não cheguei a colocar todas as fotos exatamente, né, para poder ficar mais claro a questão da triangulação, mas aqui a gente tem então o contexto, né, que é um telefonema romântico, né, digamos. Então a palhaça está ligando para alguém, né, em clima de romance e tudo mais, né. Dentro desse contexto a gente tem a lógica própria da palhaça, né, então a própria escolha de usar um sapato ao invés de usar um celular, né, que é claro que também isso está embutido aí na lógica que é própria da comicidade, né, que é essa lógica de você subverter objetos, né, subverter coisas, né, e transformar objetos, brincar, questão da ludicidade também, mas também um pouco, de certa forma, poderiam ser outras coisas também, poderiam ser outros objetos, até o próprio celular, né. Também a questão da empolgação, né? Então tem uma ligação, mas algo acontece. O que vai acontecer? Ela se empolga, né? Então ela se empolga com o telefonema e começa a beijar o sapato. De repente ela descobre que né? Tem aquela, mas é um sapato, eu tô viajando, né? E tem a triangulação, que aí já é a relação com a plateia, né? Dentro da criação eu também comecei a pensar que tipos de recursos que são da virtualidade, desse lugar que a gente está vivendo hoje, que seriam possíveis para criar como palhaça, né? Então, descobri alguns aplicativos para brincar com filtros e aí isso começa a integrar quase como um campo de virtualidade, desenho animado, né? Brincando com isso. O cinema mudo foi uma grande inspiração também. A gente começa a notar o quanto as escolhas estéticas também são influenciadas pelas condições. Então a gente percebeu que não dava para a gente usar os recursos de som a partir do que a gente tinha, né? Então, e com as condições de interrupção que a gente tinha para as filmagens, né? A gente não tinha os recursos, as condições ideais, né? Eu optei, por exemplo, por não maquiar a minha garagem, né? Porque é isso, não é um trabalho de cinema, então é quase como uma linguagem híbrida, é quase como se a gente fizesse um acordo de que a gente vai assistir teatro, só que a gente está assistindo pela tela, então esse teatro tem algumas outras possibilidades de recurso. Um outro desafio que eu pude notar, e isso ao longo do processo mesmo, porque não dava para antever isso, era como os recursos que a gente costuma usar, que a gente costuma chamar como encenação, né, do trabalho, ou aquelas longas conversas onde a gente refaz o trabalho e o trabalho que é refeito, ele estaria refeito no nosso próprio corpo, dentro do teatro, né? Numa próxima sessão, ela seria modificada, o nosso corpo
né? Se a gente quisesse um ritmo mais acelerado, então na próxima sessão a gente trabalharia para isso, num próximo ensaio, né? No caso da gravação, ela se assemelha com o momento da edição. Então, eu notei que o trabalho de edição era praticamente um trabalho de encenação ali, no caso da linguagem da palhaça, né? Nessa linguagem cômica, porque o tempo do vídeo, o tempo dos cortes, eles precisavam ser rigorosos, assim como a gente lida com esse rigor no nosso corpo, né? Só que através da câmera não é exatamente possível a gente prescindir só da corporeidade. Então, essa foi uma questão que a gente foi descobrindo ao longo do caminho, né? Não dava para eu mandar o material para a pessoa que ia editar sem que eu estivesse presente junto, porque tinha algumas lógicas que eram lógicas que a edição precisava fazer, mas que eram lógicas da atuação, eram lógicas da construção cênica. Quais os recursos que vocês descobriram que ajudou, assim, que trouxe uma potência nessa comunicação corporal que vocês usam no trabalho de vocês, na linguagem? Bom, primeiro o storyboard, né? O storyboard foi pensar a sequência das ações a partir da sequência que ia ser vista na tela. Então, muitas vezes, não necessariamente era o meu movimento todo, porque às vezes eu fazia uma experimentação e o movimento todo não funcionava, não era visto. Então, aí eu recortava o movimento. Assim como a gente recorta no corpo, eu tentava fazer a lógica, que é a lógica... Vamos ver se eu consigo dizer isso. Que é a lógica que o público vê. Então, quando a gente está agindo no palhaço, na palhaça, nós fazemos o público olhar para onde a gente deseja que ele olhe. Claro, ele olha para qualquer lugar, mas a partir da máscara, né? Se a gente quer que ele olhe para o nosso ombro, ele vai olhar para o nosso ombro. Se a gente quer que ele olhe para o pé, a gente vai conduzir esse olhar. E aí, eu usei dessa mesma lógica que eu uso no meu corpo para pensar a criação das cenas no audiovisual. Um pouco depois que eu já estava trabalhando na enfermaria do Riso, dentro de sala de aula há um tempo, eu estava com a Laila Ruiz, Pororoca. A gente estava trabalhando num dia, a gente chegou para trabalhar na enfermaria e tinha um paciente que era recorrente. Ele estava numa sala que fica longe da entrada, então a gente foi percorrendo o caminho até chegar nessa entrada da sala dele. E eu lembro que, vindo do jogo com a Pororoca, meu sapato saiu do meu pé. E antes de entrar na sala, eu empurrei o sapato para dentro da sala. E virei para ele e falei assim, olha, eu estou tendo um problema. O meu sapato não quer parar no meu pé. Ele estava vendo a televisão com uma cara de nada, uma cara impassível. Eu não sei nem qual é a palavra que eu posso usar para fazer. A princípio, ele não estava nem aí para a minha presença. Mas, quando eu terminei de falar, de repente, o chinelo dele voou do pé dele para cima. E ele falou, isso acontece muito comigo. O meu chinelo também não para no meu pé. Aquele dia, dali para frente, eu tive coragem de começar a me chamar de palhaço. Porque eu senti que eu fui batizado. E aí eu é que agradeço a ela, às minhas colegas palhaças e o meu colega Alexandre, palhaço naquela época, por terem entrado no hospital comigo, me dado a oportunidade de aprender com aquela situação. E eu fico pensando nessa pedagogia profana, o
que é mais profano do que aprender dessa maneira tão sem controle, com um presente que te é dado, assim, né, naquele momento. Quando aconteceu esse salto de um chinelo no pé do garoto, a sensação que eu tive naquele momento é que existia uma linha muito tênue, quase inexistente, entre realidade e jogo. Ali éramos uma mistura. Eu era Vladimir e era Flávio, ele era outra coisa. Estávamos intensamente em jogo ali. E isso foi de uma força enorme. Se hoje eu posso falar de figurino para palhaçada, quem me deu essa autoridade, essa propriedade, foi a enfermaria do riso, foi estar ali, foi poder olhar durante 6 anos praticamente ininterruptos, como palhaço, dentro do hospital e dentro da sala de aula, essas transformações. É porque hoje eu paro para me perguntar que roupa que a gente veste para trazer esse convite para o outro. A gente que é brasileiro, a gente que no Rio de Janeiro morre de calor, que roupa que tem a ver com o meu humor, com esta figura, que roupa que me faz acessar em mim coisas que me ajudem a te convidar para chegar perto de mim. Como que a gente, então, pode desbravar esse lugar tão interessante de encontrar uma forma para esse conteúdo que sou eu em jogo? Como é que isso me faz acessar essa linguagem? Como é que aquilo que está no meu corpo começa a criar dúvida sobre se é realmente uma gola, um capuz, uma máscara, uma burca, nada, uma manga, ou é só uma gola mesmo? Como que eu revelo para o outro outras formas de vestir aquilo que eu visto? Como que eu entendo que pode ter um jogo dentro da minha roupa? Como que eu posso imaginar que alguma coisa está em jogo quando eu visto aquilo que eu visto? Eu só vou finalizar falando uma citaçãozinha, porque sabe aquelas coisas que a gente fica com obsessão? É uma citação do Paul Preciado, né, de um livro que é Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia. Assim. Esse livro é uma coisa. Assim. Então, e aí tem um trechinho que eu acho tão bonito e que, para mim, de alguma forma tem a ver com isso tudo que eu falei, ou não. Enfim, ele fala assim, tipo, desejo que lhes falte força para repetir a norma, que não tenham energia para continuar fabricando identidade, que percam a determinação de continuar acreditando que seus papéis dizem a verdade sobre vocês. E quando tiverem perdido toda a coragem, loucos de covardia, desejo que inventem novos e frágeis usos para seus corpos vulneráveis. É por amá-los que os desejo frágeis e não corajosos, porque a revolução atua através da fragilidade. Então, eu agradeço também a todos os estudantes e colegas, sobretudo o Luciano Maia, que é meu irmão, professor da Unirio, pela sustentação desse desejo através dos tempos. Foi e é por causa da curiosidade, do interesse, da sensibilidade, da capacidade de ação e realização desses estudantes que o programa e as suas múltiplas, inúmeras, variadas, diversas atividades existem há tanto tempo na universidade. Em nome de todos esses palhaços, enfermeiros e estudantes, hoje eu vou agradecer ao Antônio, à Bárbara, à Elisa, à Camila, ao João e o Lucas, que estão aqui hoje com a gente, que são a ponta, né, desse grupo. Ainda é possível rir em isolamento?
eu diria que um segundo seminário Artes da Palhaçada pode tentar resolver essa questão, né? A gente joga para frente. Viva a palhaçada contra a indiferença, viva a palhaçada no lugar da brutalidade, viva a palhaçada para clarear a nossa ignorância. Brincadeira tem hora, me dá meu boné, eu já vou me embora. Porque brincadeira tem hora, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Oi, me dá meu boné, ô senhora.